Estamos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa do blog modaemodes.com e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse top fitness para você malhar, para você ficar bem apertadinha, para nada balançar na hora da malhação. É o primeiro tutorial de moda fitness aqui no canal. Como vocês estão vendo, a gente está dando uma variada aí nos temas, né? Botando moda íntima, moda praia. E agora a gente vai começar a fazer alguns modelos de moda fitness. Deixa aqui embaixo nos comentários qual modelo você quer para academia, para eu poder fazer e trazer aqui para o nosso especial fevereiro todo dia. E esse top é muito simples de fazer. Eu fabriquei ele com apenas 40 centímetros de cotton. Cotton é uma malha mais resistente, mais firme, justamente para aguentar, né? Segurar aí as coisas na hora de fazer o exercício. É uma malha um pouco quente, mas como é uma peça pequena, que não vai tampar muito, eu acho que foi ideal para poder fazer esse modelo. Eu fiz um modelo simples de costas nadador, ainda ficou até um pouco bem aberto, né? Se você quiser, pode cavar mais para deixar ele mais fininho aqui atrás, que afinal de contas na academia ninguém quer ficar com calor, né? Aqui tá dando um pouquinho de papo, como vocês estão vendo, porque eu fiz esse modelo nas minhas medidas e não na medida do manequim. Esse manequim é 38 e eu visto 40, então em mim ficou perfeito. E aqui tá dando essas sobrinhas aqui. Vou aproveitar que eu tô falando sobre esse papo que tá dando aqui na cava e que é muito comum acontecer, e eu recebo muitas dúvidas a respeito disso, o que acontece e como corrigir esse tipo de defeito que dá na cava. Isso acontece porque a medida está maior do que realmente deveria estar. Então aqui nesse caso a cava ela tá muito aberta para baixo e também assim, ó, uma curva muito acentuada. Então, se tiver acontecendo isso no seu modelo, seja qualquer um, tanto de malha quanto em tecido plano, você tem duas opções para corrigir isso. A primeira é você refazer o molde, deixando a sua curva menos acentuada da cava e subir um pouquinho mais, ou seja, diminuir a medida da cava, principalmente se for um modelo de malha que não precisa que ela fique muito aberta, porque a malha estica. Outra opção é você corrigir esse defeito no molde. Você já mede aqui quanto que tá dando de folga e quanto de profundidade tá dando essa pence. Vai lá no molde, fecha, e aí você já corrigiu essa pence no molde e não precisa transferir pro tecido, tá? Se você não quiser fazer a pence aqui. Bom, dada a dica, é hora da gente começar o nosso tutorial. Bora lá! E para começar a modelagem, nós vamos precisar do molde base da blusa, que eu já ensinei o passo a passo aqui no canal. Todos os links que vocês precisarem vão estar abaixo na descrição. Então basta copiar o contorno do molde. Esse é o método industrial que eu ensino no meu curso online, que também vai estar linkado aqui para vocês. Mas aqui no canal tem um método super simples que também dá muito certo. Depois de copiar a base, eu vou diminuir cerca de 2 centímetros ali da largura do meu busto, porque o cotton estica bastante. Então é legal deixar um pouquinho menor do que a sua medida, para poder não ficar largo. Então estou diminuindo ali da lateral 2 centímetros e também vou descer na cava 2 centímetros. Agora eu vou colocar minha fita métrica do ponto mais alto do ombro até a altura do decote que eu quero. E aí você pode colocar a altura que você quiser. Com a ajuda do esquadro eu vou projetar essa medida bem no centro-frente. Depois eu vou marcar o centro do meu ombro e eu vou definir qual a largura que eu quero para o meu modelo. Eu quero 3 centímetros, então eu vou colocar 1,5 para cada lado, para deixar o meu ombro bem centralizado. Então não coloca tudo para um lado só. Divide igualmente essa medida para o seu ombro ficar harmonioso. Depois é só ligar desse ombro novo até o decote e depois da outra ponta do ombro até a cava. Agora eu vou marcar do ponto mais alto do ombro da base até a altura que eu quero para deixar o comprimento da minha peça logo abaixo do busto. E aí você coloca a medida que você quiser, mede no seu corpo. E para a barra, eu vou medir a circunferência de onde vai bater a altura da minha peça, dividir por 4 e tirar 1 centímetro para deixar essa peça um pouquinho menorzinha. E aí eu vou ligar até a cava nova que eu defini no início. O molde da frente está pronto, aqui é o centro-frente, dobra do tecido. Eu vou cortar essa peça apenas uma vez na dobra. Para a peça das costas, eu vou copiar também o contorno do meu molde base das costas. Depois disso, com a ajuda de uma régua ou da fita métrica, eu vou colocar a mesma altura do comprimento que eu coloquei na frente. E aí eu posiciono o esquadro dessa forma para poder fazer a barra. No ombro eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na frente, vou marcar o meio, depois jogar 1,5 para cada lado e vou descer 5 centímetros no decote de trás para ele ficar bem baixo mesmo. Com o molde da frente eu vou colocar bem na cava para poder medir a altura da lateral certinha para poder casar na hora da costura. Então eu marco ali a altura da lateral das costas e depois eu vou fazer o decote ligando os novos pontos ali que eu fiz.
Vou colocar o esquadro nessa posição, no finalzinho do ombro novo, e vou marcar uma diagonal para dentro, bem aleatória mesmo, e depois da cava até essa reta que eu fiz, formando mais ou menos esse desenho. Depois eu venho com uma curva e arredondo esse bico. Você pode fazer essas costas mais acentuadas, colocando essas duas curvas bem para dentro. Daí você faz o modelo que você quiser. E aí eu tenho que conferir se as laterais e os ombros dos moldes estão batendo com a mesma medida. E eu quero lembrar que todas as réguas que eu uso aqui nos tutoriais são lá da Mundial Réguas. Agora eu vou medir o contorno dos decotes e também das cavas para poder cortar as tirinhas no fio reto mesmo, para fazer os acabamentos, já que eu não vou fazer viés. Não esquecendo também de medir a largura das duas barras para poder fazer o acabamento na parte de baixo. E aí eu vou cortar tudo com 5 centímetros de largura e vou tirar 2 centímetros do total para poder dar aquela esticadinha básica. Modelagem feita, é hora da gente ir para a máquina para confeccionar esse modelo, e eu vou usar apenas o overlock para estar produzindo esse modelo. Se você não tem overlock e não pretende vender, e é uma costura apenas caseira para você, para alguém da sua família, você pode usar o zigue-zague da sua máquina doméstica. Deixa o ponto um pouco larguinho, usa o zigue-zague maior, que vai dar super certo. Outra dica também para você trabalhar na sua máquina doméstica usando malha é você usar um calcador de plástico. Se você quiser também, pode colocar fio de overlock na bobina, que também vai deixar a peça mais elástica, tá bom? Vamos lá para a costura e depois eu volto para falar com vocês. Para esse modelo, como eu falei no início, eu vou usar o cotton, mas lá no blog modemoldes.com eu vou deixar opções de outras malhas. Para identificar o lado certo da malha para ser cortado, é muito fácil. É só você identificar a lateral e dobrar nesse sentido. É muito fácil porque é aí que tem mais elasticidade. Daí eu vou dobrar o suficiente para colocar o meu molde na dobra do tecido. Vou riscar o contorno sem deixar folga de costura, já que a gente está trabalhando com a malha. Depois de cortar uma peça, eu vou dobrar mais uma vez o suficiente para cortar a peça de trás. Também vou riscar o contorno sem deixar folga de costura e eu corto uma vez na dobra. Não esquecendo também de cortar todas as tiras do acabamento do decote, das cavas e da barra. No overlock eu vou fechar as duas laterais e os dois ombros direito com direito do tecido. Depois eu vou unir as bordas menores direito com direito de todas as tirinhas de acabamento. Agora eu vou dobrar avesso com avesso das tiras, dessa forma assim, para formar duas camadas, e vou colocar aquela costurinha que eu emendei essa tira no centro do decote das costas, para não ficar aparecendo a emenda na frente. Daí eu coloco direito com direito dessa tira com a peça do topper. Vou costurar por cima do direito e aí eu vou contornando, dando aquela esticadinha básica para poder encaixar em todo o contorno do decote. Vou colocando alfinetes e depois eu passo uma costura. Como essa malha é um pouco pesada, nessa minha máquina eu estou usando as 4 linhas para poder deixar aquele reforço central da reta. E aí eu fiz a mesma coisa no decote e nas cavas. Na parte da barra, com a tirinha de acabamento dobrada ao meio, eu cortei um elástico com exatamente o mesmo tamanho da tira para não ficar apertando a boca do estômago, e a largura do elástico tem que ser exatamente a largura da sua tira, né, dobrada. E aí eu vou colocar o elástico assim em cima para poder medir e vou fechar essas duas bordinhas para poder deixar o elástico com uma circunferência. Com a ajuda de um alfinete, eu marquei o centro das costas e o centro da frente do topper para poder ficar bem centralizado. Na tirinha eu vou marcar ali o meio para ser o centro frente, porque a emenda da costura vai ficar para trás. E aí eu marco com o alfinete para ficar bem certinho e vou dobrar também avesso com avesso dessa tira para formar duas camadas, assim como eu fiz no restante dos acabamentos. Vou pegar o elástico e vou colocar dentro dessa tira, dessa forma que vocês estão vendo. Esse acabamento ele vai cobrir totalmente o elástico. Ali, como vocês estão vendo, eu estou com a costura tanto do elástico quanto da tirinha casadas, e eu vou colocar essa parte no centro das costas, do lado de fora da peça, e depois eu vou casar com o centro da frente. Daí é só dando aquela esticadinha básica e ir contornando toda a peça, prendendo com alfinete, e ir para a máquina para passar uma costura.
terminar, a nossa peça tá pronta. Dá uma olhadinha só no resultado final. Gente, essa foi a dica de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me deixar sugestões de mais modelos de moda fitness para trazer para vocês. Se vocês quiserem leg, se vocês quiserem outro modelo de top, deixa aqui embaixo que eu trago para vocês, tá bom? Beijo no coração, espero vocês lá no blog modaemodes.com, que vai ter mais fotos e mais sugestões de outras malhas se você não quiser usar o cotton, e também fotinhas desse modelo, tá bom? Nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, a gente se fala todos os dias. Beijo e até amanhã! Tchau!